Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, a nossa meditação de hoje é a confissão de Pedro. Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 até ao 23. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus, que diz o seguinte: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos escribas, dos sacerdotes e dos escribas, e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém, irmãos? Irmãos, esta palavra ela traz 4 aspectos muito interessantes, 4 aspectos distintos que nós precisamos meditar aqui para ajudar os irmãos no entendimento de cada um deles. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Verso 16, capítulo 16, versículo 18, está escrito: As portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno representam Satanás e a totalidade do mal no mundo, lutando para destruir a igreja de Cristo, né? Jesus enfatizou, né? Quando, vamos voltar um pouquinho atrás, pois também, glória a Deus, aleluia, Jesus, quando Jesus perguntou para os discípulos quem o povo dizia que ele era, né? Esse é o X da questão, né? É o ponto que eu quero enfatizar nessa mensagem de Mateus capítulo 16, do verso 13 a seguir, né? Que diz o seguinte: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns,
João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas, né? E Jesus, irmãos, nesta mensagem já estava se aproximando, né? O dia da sua crucificação. Estava se aproximando o dia que ele seria morto, seria preso, julgado ao bel prazer dos anciãos e dos sacerdotes, que estaria julgando ele, e ele seria condenado com toda certeza, né? Seria morto e sepultado e estaria ressuscitando ao terceiro dia. Mas ele, a partir da ressurreição, ele não poderia mais permanecer com os apóstolos na condução da igreja de Cristo, né? Ou seja, do reino dos céus aqui na terra. Ele não poderia mais permanecer, porque a missão que ele tinha recebido do Pai estaria cumprida e ele teria que voltar aos céus para ficar novamente ao lado do Pai, como assim aconteceu e como assim está, né? Mas ele precisava preparar os apóstolos para conduzir a obra. Ele iria partir, mas os apóstolos, por mais baqueados que eles ficassem, eles precisavam prosseguir, dar continuidade na obra de Jesus aqui na terra, né? E para isto ele tinha que, além da preparação dos 3 anos que ele ficou na terra, que os apóstolos esteve com ele precisava delegar a eles responsabilidades sobre a continuação da obra de Deus. Eles tinham que ter essa consciência, que eles tinham que tocar a obra de Deus para frente. Eles não podiam parar e voltar. Jesus foi morto, crucificado, ressuscitou, voltou para o céu e nós agora vamos voltar a pescar de novo, né? Porque todos eles eram pescadores. Todos eles não, alguns deles, né? E aí, ou voltar para a alfândega para ser cobrador. Eles teriam que dar continuidade sim na obra de Deus e não parar e voltar nas atividades que eles estavam anterior, né? É como a palavra diz, né? O servo de Deus, né? O servo de Deus que larga a mão do arado e olha para trás não é digno de Jesus. Ele não pode largar, ele tem que seguir em frente, né? E ele lhes disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus, né? Então vocês vejam que nesse momento o Pai, né, o Deus Todo-Poderoso, já revelou para Pedro, né, junto ali com os 12, né, quem era Jesus, né? Ele recebeu essa revelação de Deus de quem era Jesus. E Jesus confirmando isso para ele naquele momento ali, né? Jesus deu para ele a autoridade, né, para que ele pudesse junto com os apóstolos, né, ninguém ali era chefe de ninguém, mas ele poderia e deveria continuar liderando o grupo na condução da Igreja de Cristo, do reino dos céus aqui na terra, porque ele estava capacitado para isso, porque Deus já estava falando com ele através das divinas revelações, né? Então, quer dizer, Jesus partiria, mas ele já tinha essa ligação com o Pai que falaria com ele através das divinas revelações, né? Então, de modo que, como o próprio Senhor Jesus disse que não os deixariam órfãos, né? Enviaria o Espírito Santo, né? E aí exatamente essa continuação seria exatamente isso, né? Então, de modo que Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E Jesus continuou afirmando e enfatizando e delegando a eles a responsabilidade de continuar a obra de Deus aqui na terra, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, ninguém susterá diante de ti com a minha igreja, de todos vocês, dos 12 apóstolos, com toda a igreja, né? É claro que liderado por Pedro ali, né? Jesus estava mostrando isso com a sua palavra, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus estava chamando Pedro de pedra, que Pedro seria a pedra fundamental da igreja? Não, Jesus estava confirmando: tu és Pedro. Tu és Pedro. Né? Tu és Pedro. Né? Eu também te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, a pedra é o próprio Jesus. Ele é a pedra fundamental da igreja, ele é a pedra principal, né? E os outros também, todos nós, homens, servos de Deus, de um modo geral, né? Nós também somos pedras, mas somos pedras pequenas, e Jesus é a pedra fundamental, é a pedra angular, é a pedra de esquina, é a pedra do tropeço que relata a palavra de Deus, né? Glória a Deus, elogio. Então, pois eu também vos digo, te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre ele mesmo, sobre Jesus, a igreja seria edificada. Sobre Jesus, Pedro tinha a incumbência, a missão de estar liderando o grupo, juntamente com ele, não sendo o chefe, mas tomando iniciativa e liderando na condução da igreja, né? Como sempre, Pedro sempre tomava a iniciativa de tudo, né? Então, que ele continuasse da mesma forma. Quer dizer, então, vá em frente, siga, não pare, né? Que eu sou contigo, né? Eu sou com vocês, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E já afirmando, quer dizer, eu vou, Satanás vai continuar perturbando, continuar apurrinhando, escribas e fariseus e saduceus, vai continuar apurrinhando, mas ela não prevalecerá. Tem de bom ânimo que eu sou contigo, tem de bom ânimo que eu sou com vocês. Continua firme e forte, marchando pela fé rumo ao alvo, eu estarei convosco todos os dias, né? Jesus afirmou isso, né? Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século, ou seja, até quando a igreja de Cristo for arrebatada, quando subir, né? E até quando for consumado tudo, tiver tudo encerrado, inclusive após a grande tribulação que virá depois, alguns anos depois, após o arrebatamento da igreja, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, o diabo luta, peleja, esperneia, mas ele não tem poder contra a igreja de Cristo, se o homem e a mulher for filho obediente, obedecendo tudo que está escrito na palavra de Deus, tudo da forma que Jesus nos ensinou e continua nos ensinando, e a gente continuar cuidando da santificação de corpo e alma e espírito, para que o nosso corpo seja o templo do Espírito Santo. Então, as portas do inferno não prevalecem contra os filhos de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. O povo, de um modo geral, né? Eles não entendem o versículo 19 aqui do capítulo 16, né? Eles não entendem, eles deturpam essa palavra. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E as pessoas pensam que Pedro, ou São Pedro, como o católico fala, né? Ele tem as chaves da porta do céu. Não. Ele não tem, e ele não recebeu as chaves da porta do céu. O que Jesus disse foi outra coisa, né? E eu te darei as chaves do reino dos céus. Ou seja, as chaves da igreja aqui na terra, né? O reino dos céus é a igreja de Cristo aqui na terra.
este é o reino dos céus, e eu te darei a chave do reino dos céus. Então Pedro seria o comandante-chefe, né, não dos apóstolos, mas de toda a igreja de Cristo, né, para a condução da igreja aqui na terra, para dar continuidade. Né? Então Pedro teria a autoridade de Deus. Esta chave seria a autoridade que Jesus estava dando para ele dar continuidade na obra de Deus aqui na terra, da igreja de Cristo, que eles teriam que trabalhar muito, porque eles viveram até o João, que foi o último que foi recolhido, 90 anos depois de Cristo, e esse tempo todo trabalhando na condução e na edificação das igrejas, porque tudo começou, as igrejas começou a edificação a partir de que Jesus ressuscitou-se e eles e apresentou a eles e diz: ficai em Jerusalém até que do alto vos recebeis poder. Para quê? Poder para trabalhar para Jesus, para continuar a obra, para começar as igrejas aqui na terra, sem a presença física de Jesus. Sem a presença física dele. Porque até então foi só ensinamento, só aprendizado, para que eles tivessem a formação para depois trabalhar. É como um jovem, uma jovem presta vestibular para fazer para estudar, para fazer um curso de formação profissional, advocacia, medicina, odonto e todos os outros, né? Quer dizer, então, após esse acontecimento, Jesus dizer: Pai, tudo está consumado, na minha mão entrego o meu espírito, né? Após isso aí foi uma nova etapa na vida dos apóstolos, né? Então eles estariam formados, preparados e cuidados, com o cuidado de Cristo, para que eles pudessem tocar a obra de Cristo dali para frente, que chegou até nós nos dias de hoje, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que João Batista falava para o povo, irmãos? O que João Batista falava para o povo, irmãs? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então o reino dos céus não é os céus do meu Deus, o céu do nosso Deus. Não é os céus. É a chave do reino dos céus, né? Eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E é tão verdade isto que Pedro, quando a igreja estava sendo implantada, estava na condução da igreja, os irmãos agregavam diariamente, muitos irmãos, mas muitos irmãos, o volume de agregação de irmãos, aceitando a Jesus, sendo batizados e tornando-se crentes, era um número muito grande, muito alto. E eles pegavam tudo quanto tinha, vendiam e levavam para a comunidade, para sustento de todos. E teve alguns irmãos que escondeu parte das vendas, né? Mentiu, né? E Pedro, a pessoa chegava lá para juntar, para agregar, aconteceu, vamos chegar nessa mensagem qualquer dia desses, vocês vão ver, né? E Pedro dizia: por que mentiste? Por que você falou mentira? Por que você não chegou e não falou o preço certo que você vendeu as suas herdades, suas coisas? Não tinha problema nenhum. Era seu, era tudo seu, a herdade era sua, o dinheiro era seu, você vendeu porque você quis. Né? Então, caia aí agora e morra. E caía e morria. Pedro falava e acontecia. Né? E não fez. Depois veio a esposa, a mesma coisa, né? Do Ananias, esposa do Ananias, né? E aí Pedro perguntava para ela: e você vendeu lá por quanto? Como é que aconteceu? Como é que foi isso? E ela mentiu também, em conchavo com o esposo. Aí ele falou para ela: cai aí também e morra, e junta ao teu marido lá fora, o seu marido está lá fora morto. Entendeu? E ela também caiu, morreu, né? Então, ou seja, essa autoridade que Pedro tinha era uma coisa assustadora, irmãos. Era coisa assustadora a autoridade que Jesus deu para ele. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E assim acontecia. Amém, irmãos? Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinham ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais
dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreender, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E Jesus, virando para trás, e ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só a que são dos homens. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ou seja, o crente tem que vigiar, irmãos. Temos que vigiar porque o diabo fala na boca do crente. O diabo fala também na boca do crente. Por isso que a palavra de Deus nos instrui para examinarmos de que espírito nós somos, que espírito vós sois, né? Porque naquele momento Pedro, junto com Jesus, o diabo falou na boca dele, para ver se Jesus entrava na dele. Mas Jesus, conhecendo o profundo e o escondido, né? O oculto e o escondido, viu que era Satanás falando na boca de Pedro. E virou e repreendeu na hora, né? Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só a que são dos homens. Então, irmãos, eu vou encerrar essa mensagem por aqui, e amanhã eu pretendo voltar no novo vídeo de amanhã, concluir ainda algumas coisas que eu queria concluir em relação a essa mensagem. Vamos fazer já o vídeo para a mensagem nova, mas também eu quero concluir algumas coisas de raciocínio que faltou aqui, que não deu para concluir, tá bom, irmãos? Já avançou bastante o vídeo. Deus abençoe os irmãos, ficam todos na paz do Senhor Jesus, e amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém!